Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula na nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.iadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 12, que tem como tema José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter. Olha, estudando essa lição, estudando um pouco mais acerca da vida de José, realmente nós estamos impressionados. Como foi um homem temente a Deus, verdadeiramente um exemplo de obediência, de temor, de caráter, de atitude, uma bênção mesmo. Essa lição é muito edificante, fique conosco até o final, eu tenho certeza que você vai ser edificado. A lição, o texto áureo está baseado em Mateus capítulo 1, versículo 24, e a leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 25. A lição tem 3 partes, a primeira parte nos diz assim: José, o pai de Jesus. A segunda parte, o caráter exemplar de José. E a terceira parte, a nobre missão de José. Primeira parte, José, o pai de Jesus. Primeiro tópico, quem era José? Ponto de destaque: José era descendente da linhagem do rei Davi. Ou você pode usar outros termos também, da genealogia do rei Davi, da família do rei Davi. É que havia uma promessa que o Messias seria da casa de Davi. Ou seja, na linguagem da cultura judaica, ele seria descendente, parente do rei Davi. Ou Deus iria levantar o Messias, sendo ele alguém da família do rei Davi. E José, ele era descendente da árvore genealógica do rei Davi. Subsídio teológico, prestar atenção. José, filho de Davi. Esta frase foi proferida pelo anjo, quando Deus enviou Gabriel. Acredita-se, né, que Gabriel ele foi enviado por Deus, ninguém duvida disso, e ele usa esta frase, José, filho de Davi. Então, essa expressão é a confirmação do direito que José tinha de receber o privilégio de criar e ser o pai do Messias. Lembrando, pai cuidador, não o pai gerador, tá? Ele não era o pai biológico, mas o pai cuidador. E na época, na cultura judaica, havia também a questão da adoção. Teve pais que adotaram filhos e o filho ingressava na família e era reconhecido também como sendo alguém da família. E José, ele ouviu do anjo a seguinte expressão: José, filho de Davi. Quando o anjo aparece para ele. Então ali ele está recebendo o direito de ser o pai do Messias, porque ali vem a confirmação, o testemunho da parte de Deus que ele tinha o direito legal de ser o pai cuidador do Messias. Por quê? Porque ele era da descendência de Davi. O próprio anjo da parte de Deus confirma o direito a José de ser o pai cuidador do menino Jesus, o Messias. Mateus também, em seu evangelho, tem o cuidado de começar com a genealogia de Jesus Cristo. Ele começa o evangelho trazendo a genealogia do Senhor Jesus. Visto que Mateus estava escrevendo o seu evangelho tendo os cristãos judeus como destinatários, por isso ele começa com a genealogia, porque para os cristãos judeus era de suma importância saber se o Messias tinha a genealogia ou pertencia à genealogia de Davi, segundo as profecias em relação ao Messias ser da casa de Davi. Então Mateus teve esse cuidado também. Por isso ele começa o seu evangelho com a genealogia do Senhor Jesus. Mateus teve a intenção de provar que Jesus era da descendência de Davi e também de Abraão. Por isso que ele menciona, né? Filho de Davi, filho de Abraão, filho de Davi, ou filho de Davi, filho de Abraão. Nesse intuito, Mateus também inclui José como legítimo descendente de Davi. Aplicação: José era descendente de Abraão, digno do cumprimento das promessas de Deus em sua vida. Então ele tinha legitimidade para ser o pai protetor, o pai cuidador do menino Jesus. A igreja
descende de Abraão pela fé, também é herdeira das promessas de Deus. Eu fiz questão de colocar aqui, né, porque nós sabemos que José teve o rico privilégio de ser aí uma pessoa que legitimamente era descendente de Abraão e herdeira das promessas, mas para os dias de hoje a igreja, ela também pela fé é descendente de Abraão, também herdeira das promessas. Tópico 2. Pai adotivo de Jesus. Ponto de destaque. José foi escolhido como protetor de Jesus, que era a função do pai, uma das funções do pai adotivo daquela época. Subsídio teológico, chamarás. O anjo deu essa, lá em Lucas 1,31, usa essa expressão, chamarás o menino de Jesus. Presta atenção, o anjo diz para José chamar o menino de Jesus. Isso tem uma importância muito grande, o significado, presta atenção. Isso lhe dá o direito de ser pai, pois eram os pais, principalmente os homens, que escolhiam os nomes de seus filhos. Assim, José recebeu o direito de ser pai cuidador de Jesus. Foi dado a ele a missão de chamar Jesus, de chamar o menino de Jesus, ou de escolher o nome. Não que ele tenha escolhido propriamente, foi Deus que deu. Mas perante os homens, seus familiares, era José que estava dando o nome para o menino. Então, quando a pessoa dava o nome, geralmente era o pai. Então José recebe esse direito. Ele vai lá, o anjo diz para ele, chama de Jesus. Então, coube a ele a responsabilidade de dar o nome, de batizar com o nome de Jesus. Claro que nós sabemos que foi Deus que escolheu, né? Mas perante os homens, José então recebe o direito de ser aquele que daria o nome e também de ser reconhecido como o pai da criança. Maria recebera a mensagem similar também. Isto é, que o nome do filho era Jesus. Claro que nós sabemos que na cultura judaica teve, com certeza, mulheres que deram nomes aos seus filhos, mas isso era uma prática mais atribuída aos homens. Por isso que quando Isabel falou do nome do menino, e todo mundo, que nome é esse, que nome é esse, que nome é esse, e foram tentar falar com Zacarias, né, porque ele estava mudo, e Zacarias escreveu, não, é João, né, João Batista naquele episódio. Então Zacarias então definiu, porque geralmente eram os pais que davam o nome, mas nós sabemos de mães também que colocaram nomes dos seus filhos. Além de José ser da descendência de Davi, também era temente a Deus. Deus confiou. Por que você acha que Deus confiou aos cuidados de José? Porque ele era temente. Deus confiou os cuidados de seu filho, Jesus, a um homem temente. Temente a ele e de bom testemunho perante os homens. É bom lembrar que a Bíblia chama José de o justo. José justo. Então Deus confiou os cuidados do seu filho Jesus a um homem temente. Então José realmente foi um homem que recebeu a graça de Deus. Aplicação. Aqueles que temem a Deus, presta atenção nessa aplicação aqui. Aqueles que temem a Deus e andam em retidão diante dos homens, recebem de Deus a honra de participar de sua obra e dos projetos do reino de Deus. Vou repetir. Aqueles que temem a Deus, como José, e andam em retidão diante dos homens, recebem de Deus a honra de participar de sua obra e dos projetos do reino de Deus, ou do seu reino. Assim como José temia a Deus, andava em retidão, teve o privilégio de participar da obra do Senhor e também dos projetos do reino de Deus. Terceiro tópico, José é um sonhador obediente. Ponto de destaque, José recebia visões de Deus. Isto é uma bênção. Subsídio teológico, visto que José era um homem direito e verdadeiro, foi necessário Deus enviar um anjo em visão para que José entendesse que Maria não havia cometido qualquer tipo de pecado contra ele, né? Os sonhos que José teve
não foram sonhos comuns, mas foram, como diz a Bíblia, visões noturnas sobrenaturais. No Antigo Testamento, Deus falava com os profetas, Deus falou para Moisés, Deus falou com Miriam e Arão, com Moisés, meu servo, eu falo face a face, mas com os demais profetas eu falo por visões noturnas. Então, a visão noturna, humanamente falando, a pessoa estava dormindo, recebia um sonho, uma mensagem da parte de Deus. Mas na linguagem teológica, espiritual da Bíblia, teológica e espiritual, a própria Bíblia apresenta como uma visão noturna. Não era apenas um sonho natural, era uma visão da parte de Deus. E José teve o rico privilégio de ter essas visões, visto que na época era comum entre os judeus ter experiências com Deus, né? Não necessariamente, porque nós sabemos que o Senhor Deus, ele se calou um período, né? Eu digo assim, na época entre o povo de Deus, né? Entre os profetas, no mundo antigo. Nós sabemos ali que nos dias de José, a revelação estava escassa, o Senhor começou a se manifestar no mundo, nos dias de José, o Senhor começou a se manifestar na vida de Isabel, na vida de Zacarias, e começou novamente as revelações e as manifestações do Senhor, e o Senhor começou a falar novamente, foi uma grande bênção, aparições de anjos, etc. Então José sabia que isso existia entre o povo de Deus e teve o rico privilégio de que acontecesse com ele também, de receber essas visões noturnas da parte do Senhor. Mas por que José precisou receber uma visão noturna? Analise bem, irmãos, ele era um homem direito, ele era um homem verdadeiro, correto. Quando ele estava noivo, desposado, ou seja, Maria estava prometida para ele, se alguém perguntar o que é desposado, é que a pessoa estava prometida já para o noivo, para o marido. E eles estavam então prometidos um para o outro. E a responsabilidade maior naquela época, principalmente, era da mulher. Ela estava prometida, ela tinha que se manter pura, se manter fiel. O escritor Lucas, o evangelista Lucas, diz que Maria recebe a visita do anjo e aí o anjo, depois de falar com ela, depois de dizer que ela seria revestida com o poder do Altíssimo, e ele anuncia que Isabel também havia gerado. E aí Lucas diz que depois que ela recebe aquela visita, ela vai para as montanhas visitar a sua parente Isabel. E ela fica lá. A Bíblia diz que ela ficou 3 meses lá. E depois, quando ela volta, e aí então, nitidamente, a sua estrutura corporal já era outra por causa da gravidez. Então, acredita-se, tudo indica que ela recebe aquela informação, vai visitar seus parentes e volta grávida. Então, imagine o impacto psicológico na cabeça de José em ver a sua mulher prometida, sua noiva, grávida. A Bíblia diz que ele não quis infamar. Olha que homem honesto, olha que homem prudente, olha que homem correto, que um erro não justifica outro. Então, eu não sou difamador, deve ter pensado assim, eu não sou difamador, eu amo essa mulher, eu não sei o que aconteceu, mas eu não vou... Há casos no mundo antigo, em situações dessas, que a mulher poderia ser até apedrejada. Mas jamais isso passou pela cabeça de José. Ele poderia, como a lei permitia, a lei dos homens, ele poderia pegar 2 testemunhas, conforme a cultura judaica, e romper aquele pacto de comprometimento para o casamento. Ele poderia ter rompido, mas ele intentou deixá-la. Ele intentou, a Bíblia dá a entender que ele achou uma forma de se desfazer daquele compromisso, sem difamar ela, sem querer prejudicar ela. E aí, como a atitude dele, como um homem correto, ele tinha o direito e queria fazer da melhor forma possível, sem criar escândalo, contenda, tragédia ou até mesmo uma morte. Que homem espetacular! E Deus, então, vendo essa postura dele, enviou um anjo em visão noturna para falar com ele. E aí, então, ele creu na revelação, na aparição, e aí, então, entendeu a vontade do Senhor. Mas foi necessário Deus falar com ele, porque ele era um homem honesto,
correto e estava no seu direito de agir daquela forma. E ele ainda impressionou a Deus e a todos, não querendo difamar Maria. E Deus então pessoalmente foi lá falar com ele por meio de um anjo que o Senhor enviou. Então ele recebia visões da parte do Senhor, era um homem temente, prudente, correto, honesto, e ele mereceu mesmo essas tremendas experiências que teve com Deus. Aplicação: quem é espiritual e teme a Deus tem mais condições de ter experiências sobrenaturais da parte de Deus. Aleluia! Vale a pena temer a Deus e ser espiritual. Segunda parte, o caráter exemplar de José. Primeiro tópico, um homem obediente. Ponto de destaque: José tinha discernimento e temor diante de Deus. Ele era um homem espiritual, apesar de que no mundo antigo não era comum as pessoas serem espirituais, porque o Espírito Santo não habitava neles com a sua plenitude. O Espírito Santo dava sentimentos a eles, mas não habitava plenamente. A primeira pessoa que recebeu o Espírito Santo para habitar plenamente foi a pessoa do Senhor Jesus. E depois o Senhor Jesus permitiu que eles tivessem algumas experiências momentâneas com o Espírito Santo, quando soprou o Espírito sobre os discípulos, e foi uma atuação momentânea do Espírito. Alguns divergem um pouquinho, já acham que eles receberam a plenitude ali e tal, mas nós sabemos que a plenitude mesmo do Espírito, ela desceu no dia de Pentecostes. Subsídio teológico. Então José tinha discernimento e temor diante de Deus. Subsídio teológico. Diante de uma situação extremamente delicada, José não questiona a ordem de Deus e prontamente, sem duvidar, obedece ao Senhor e cumpre a sua vontade. A Bíblia dá a entender que José não questiona. Humanamente falando, ele tinha direito. Além de ele ser um homem honesto, um homem puro, correto e verdadeiro, que a Bíblia dá testemunho dizendo que ele era justo, e sabendo que a sua mulher prometida, que ela estava desposada, prometida, eles iriam casar. Ela vai visitar seus parentes e volta grávida. Então, ele tinha o direito de fazer alguma coisa. A situação era muito delicada. Então ele recebe uma visão da parte do Senhor, uma visão noturna, o anjo fala com ele, ele discerne na hora a vontade do Senhor, ele recua completamente das suas razões emocionais humanas e prontamente aceita fazer tudo aquilo que o anjo havia lhe falado. Então, verdadeiramente ele era um homem obediente. Aplicação: os servos fiéis têm facilidade em cumprir a vontade de Deus. E era o que aconteceu, e foi o que aconteceu com José, um homem obediente. Então os servos fiéis têm facilidade de discernir que é Deus que está falando e prontamente obedecer à voz do Senhor. Foi o que aconteceu com José. Ele não questionou, não duvidou, não quis contender, prontamente discerniu, entendeu, creu e obedeceu. Fica um exemplo para nós de como é importante ser espiritual, temente a Deus e ter a facilidade de compreender o trabalhar de Deus. Segundo tópico, um homem temperante. Ponto de destaque: José era justo e deu provas disso. Subsídio teológico. Em Mateus capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz que José era justo. Uma pessoa naquela época, entre os judeus, que fosse considerada justa, era vista pela sociedade como alguém que andava na vontade do Senhor. Mateus dá testemunho de que José era justo. Então, no mundo antigo, nessa época, uma pessoa que alguém dava um testemunho de que ela era justa, só falava que era justa porque essa pessoa andava nos mandamentos do Senhor. Andava de acordo com a perfeita vontade do Senhor. E José recebe esse testemunho, Mateus menciona que ele era justo. Por causa de ele ser um homem justo, ele teve muito equilíbrio, muita temperança diante dessa situação delicada de ver Maria grávida sem ele ter tido contato. E é importante notar e mencionar
que a Bíblia diz que José, na genealogia de José, ele não gerou Jesus. A Bíblia diz que ele era filho de Jacó, da qual se casou com Maria, mãe de Jesus. Em muitas genealogias do mundo antigo, inclusive algumas da Bíblia, a Bíblia fala, fulano gerou fulano. Mas a Bíblia não diz, José gerou Jesus. Diz, José, filho de Jacó, da qual se casou com Maria, marido de Maria, mãe de Jesus. Isso é muito importante. A Bíblia não diz José gerou Jesus. Maria, mãe de Jesus. Então José não teve contato, não ocorreu o coito, né, com Maria. A conjunção carnal não existiu. E aí nós sabemos que não existiu e ela aparece grávida. E aí, nessa situação tão difícil, tão delicada, José, como um homem justo, como um homem temente, ele foi temperante, não se desequilibrou. Não se desequilibrou. Nós estávamos estudando essa lição com os pastores aqui na minha cidade e até eles comentaram, olha, se fosse alguém, de repente até nós, ou alguém da nossa cidade, algum até brincou, ó, se fosse um lajano da vida, eu acho que tinha feito alguma coisa terrível. E nós notamos aí que José, humanamente falando, tinha todos os motivos para se desequilibrar. E não se desequilibrou. Fica a prova, irmãos. Quando a gente teme a Deus de verdade, a gente consegue receber de Deus a graça para sermos temperantes diante das situações de adversidade. Aplicação. Se andarmos, lembrando que o se na Bíblia é condição. Então, tem uma condição. Se andarmos em retidão diante do Senhor, seremos vistos como justos aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Vamos lá, terceira parte, última parte da lição, a nobre missão de José. Primeiro, assegurar a ascendência real de Jesus. Garantir que todos entendessem que Jesus era da descendência do trono de Davi. Ponto de destaque. Jesus pertencia à genealogia de Davi. Subsídio teológico. A sociedade veria, por meio da vida de José, que Jesus era descendente legítimo do rei Davi. Na cultura judaica, preste atenção nisso aqui, um pai criador, ou seja, adotivo, tinha o dever de introduzir o filho nos costumes de sua linhagem, a fim de que todos entendessem que aquele filho pertencia também àquela família. José educou Jesus de acordo com todos os costumes e hábitos de sua família e descendência. Dessa forma, Jesus foi visto como legítimo descendente de Davi. Aleluia! José cumpriu com nobreza a sua missão, garantindo a ascendência de Jesus na genealogia de Davi, na família real, né? Aplicação. José amou Jesus e cuidou com carinho, como um filho biológico. Fica o exemplo aos pais adotivos. Aleluia! Segundo tópico, proteger Jesus em seus primeiros anos. Ponto de destaque. José cumpriu com suas responsabilidades de pai. Que homem exemplar foi José. Subsídio teológico. Era costume da época que as parteiras ajudassem no parto das mulheres, não os homens. Como José e Maria não estavam entre pessoas conhecidas na ocasião do alistamento, o próprio José ajudou no parto, com muito cuidado e esforço. Agora presta atenção. Percebe-se 3 coisas importantes que José fez no dia do parto. Primeiro, sendo um homem justo, José ajudou prontamente a sua esposa, coisa que muitos maridos não faziam. Segundo, sentiu forte amor pela criança e esteve presente a todo momento. Ele teve um cuidado pela esposa e pela criança. Terceiro, teve responsabilidade diante da missão que recebera do Senhor de cuidar do Filho de Deus. Então, em momento algum, ele negligenciou aquele momento de risco
para Maria e a criança. Eles estavam na ocasião do alistamento, e aí então chegou o momento de nascer, da criança vir a este mundo. E aí então ele foi totalmente capaz, responsável, competente, presente e cuidou tanto da mãe como da criança. Letra B. Ainda José como pai sacerdote do lar, porque no mundo antigo, né, na nação sacerdotal, cada pai era um sacerdote do lar. Então, ainda José como pai sacerdote do lar, cumpriu o seu dever de encaminhar o menino no aprendizado da lei do Senhor. Letra C. José usou de sabedoria para administrar os presentes valiosos que Jesus recebeu dos reis magos, e isso lhe deu condições de sustentar-se com sua família enquanto estiveram no Egito. Os primeiros anos de Jesus morou no Egito, fugindo da perseguição de Herodes. E como é que eles foram se sustentar no Egito? Como é que eles se sustentaram no Egito? O egípcio não tinha o dever de sustentar nenhum estrangeiro, mas eles ganharam presentes valiosos dos reis magos. E José, com sabedoria, administrou esses presentes, e o tempo que estiveram no Egito, ele pôde sustentar-se, ele, Maria e o Senhor Jesus. Que homem sábio foi José, administrando, cuidando a todo momento da sua família. Aplicação: as atitudes de um homem temente a Deus, como José, são belas e memoráveis. Aleluia! Louvado seja Deus. Terceiro tópico, para encerrar: o zelo pela formação espiritual de Jesus. Ponto de destaque: José não negligenciou com os deveres de sacerdote do lar. Não negligenciou. Subsídio teológico: na cultura judaica, o menino até os 5 anos de idade era ensinado pelos pais em casa acerca da palavra de Deus. A partir dos 5 anos, o pai levava o menino na sinagoga aos sábados para que aprendesse com o rabino a palavra do Senhor. Eu tive o privilégio de conhecer a sinagoga de Jairo, e do lado ali os arqueólogos encontraram e identificaram a escola. Nós temos ali a sinagoga, propriamente dita, onde era realizado as orações, a leitura dos textos, e ao lado a escola onde os pais deixavam os meninos com os mestres, ensinadores da palavra. Além desse compromisso semanal, os pais levavam a criança uma vez por ano ao templo a fim de participar da festa anual. José foi extremamente responsável com os deveres que tinha para com Jesus. Aplicação: olha só, é lindo ver os pais sendo comprometidos com a saúde espiritual de seus filhos. Assim deixou um lindo exemplo o pai José e a mãe Maria. Ainda estamos falando de Maria, né? Mas hoje especificamente a lição aborda essa conduta exemplar do justo José, que ecoa o seu exemplo, o seu testemunho até os dias de hoje e serve de edificação para nós. Aleluia! Conclusão. Nós chegamos ao final de mais uma lição e a conclusão nos diz assim: José foi escolhido por Deus para uma missão muito elevada no plano da redenção. Ele foi o homem que amparou Maria em sua missão de conceber o Filho de Deus como filho do homem. Não só a ela, mas ao próprio Jesus em seu nascimento biológico, em sua infância, nas ameaças também que sofreu. Ele cuidou de sua educação ao lado de sua mãe. Mas ele foi um homem santo. Aliás, ele foi um homem santo, mas, assim como Maria, nunca reivindicou para si honras e louvores que só pertencem a Deus. Aleluia! Que linda esta lição acerca dos lindos exemplos deixados pelo justo José. Aleluia! Chegamos ao final de mais uma lição e eu gostaria que você guardasse essa lição no teu coração e compartilhasse, divulgue essa lição, compartilhe com todos os teus amigos do Facebook, do WhatsApp, compartilhe, evangelize, transmita essa mensagem e esperamos que o Senhor nos conceda a graça de estarmos domingo nas nossas igrejas, junto com os nossos irmãos, aprendendo essa lição maravilhosa, lição de número 12. Deus abençoe os irmãos, fiquem todos na paz de
de Cristo Jesus.